ensino, pesquisa e sejam bem-vindos ao ensino, ao primeiro diálogo em ensino, pesquisa e extensão em química. Eu me chamo Milena Lima Almeida, sou discente do curso de licenciatura em química pela Universidade do Estado do Pará e mais uma vez agradecer a todos vocês pela presença e aproveitar esse momento para agradecer aos discentes que foram participantes na organização. A Antônia Costa, de Paragominas, a Adria Souza, de Marabá, o Ed Gonçalves, de Barcarena, José Carlos, de Paragominas, John Leno, Barcarena, a Ana Ruth, de Marabá, Matheus Soares, de Paragominas, o Marley Silva, Paragominas, Patrícia Mota, de Marabá, Lohan Silva, de Barcarena, a Rafaela, de Marabá, e o Ronilson Santos, de Barcarena. Esses colegas citados, nesse momento, eu gostaria de agradecer a participação, a contribuição e o aceite de vocês por estarem participando desse desafio, né, que foi desenvolver esse evento online. O meu muito obrigada. E com grande satisfação também eu gostaria de apresentar a vocês a palestrante, a professora doutora Daniele Monteiro. E antes dela iniciar a sua palestra, eu gostaria de apresentar a vocês, gostaria de apresentá-la a todos vocês. É licenciada, mestre e doutora em Química pela Universidade do Pará, atuou como professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará e também da Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC. Atualmente é docente do Departamento de Ciências Naturais da Universidade do Estado do Pará, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática na Unifespa e do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia, na UEPA. É membro do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, o CEP Marabá, Sociedade Brasileira de Química, Associação Brasileira de Química, Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências e Sociedade Brasileira de Ensino de Química também. A professora Daniele desenvolve trabalhos na área de Química de Produtos Naturais, formação de professores de Química, e seus interesses estão desde que cromatografia líquida de alta eficiência, produtos naturais, bioativos, ensino de química e também os saberes docentes. Dessa forma, percebemos, né, que ela focaliza, então, as suas pesquisas no ensino da química, no conhecimento escolar, materiais inclusivos e também alternativos. Professora Daniele, muito obrigada por estar presente nessa noite, por estar trazendo a todos nós, ao público-alvo, licenciandos e licenciados, em relação à ética na pesquisa. Trazer, então, essa importância, né, no campo da educação em ciências. Muito bem-vinda, se sinta acolhida por todos nós desta sala para a sua fala. Fique à vontade. Obrigada, Milena, muito obrigada. Nossa, quanto orgulho de vocês. Né? Nesse momento, os alunos da disciplina Diálogo e Ensino, Pesquisa e Extensão do curso de Licenciatura em Química, né, da UEPA, de vários campos, como vocês puderam perceber na fala da Milena, aceitaram organizar esse evento, né, online, que seria uma atividade direcionada a eles, aos que estão matriculados na disciplina, né, mas que foi ampliada para outros colegas, né, e nesse momento a gente leva a oportunidade de discutir uma temática muito importante dentro da nossa área, né, de ensino de pesquisa, e a gente está levando hoje, através desta atividade, a outros colegas, não só da nossa instituição, né, da UEPA, como também a outras instituições. Eu creio que aqui nós temos alunos, professores, né, de outras instituições. Eu também sou professora da Unifespa, então eu creio que a gente tem alunos também aqui, talvez da Unifespa e outras instituições. Tá? Então, muito obrigada, né, pela presença de cada um de vocês. Espero que seja
um diálogo esclarecedor, né, orientador. Eu sei que já são quase 19 horas, né, de uma sexta-feira, então estamos aqui no final da semana ainda com um objetivo ainda de conhecer, né, de aprimorar mais os nossos conhecimentos, principalmente a todos nós que desenvolvemos pesquisa, né, seja ela no ensino de ciências, no geral, e em outras áreas do conhecimento também, né, seja mais especificamente na química. Então, sintam-se à vontade, né, as dúvidas que forem surgindo, fique à vontade para registrar no chat, né, se quiserem fazer anotação depois para interagir pelo áudio também é possível. Então, fiquem bem à vontade. Se quiserem falar de onde estão falando também, fique à vontade. Né? A Milena falou que eu sou professora, né? Sou professora do campus de Marabá. E desde 2012, né? Hoje, excepcionalmente, eu não estou em Marabá, né? Estou em Belém, aqui no Planetário, no Centro de Ciências e Planetário do Pará. Né? Vim aqui para a capital resolver algumas atividades pessoais, né? E, claro, a gente não pode deixar de dar continuidade à nossa atividade profissional, tá? E aqui estamos nós para isso. Então, eu vou colocar aqui minha tela para projetar, tá? Para a gente conversando. E, como eu falei, qualquer dúvida, né? Registre no chat, fique à vontade aí. Nós temos colegas que vão fazer essa atividade de gerenciamento do chat, tá? Então, fique à vontade para registrar aí as atividades de vocês. Vocês conseguem visualizar minha apresentação? Se alguém puder sinalizar aí, eu agradeço. Conseguimos sim, professora. Tá ótimo. Então, gente, como a Milena falou, eu faço parte do Comitê de Ética e Pesquisa do campus de Marabá, da UEP Marabá, né? Hoje, atualmente, o único Comitê de Ética e Pesquisa da região, né? Nós temos um trabalho, além de avaliar os projetos, os protocolos de pesquisa, né, que chegam ao Comitê de Ética, nós temos também um trabalho educativo. Então, essa atividade, ela reflete esse trabalho educativo, né, que é levar conhecimento, levar a importância da avaliação de um projeto de pesquisa por um comitê de ética, né, e como eu sei que ainda não é corriqueiro, ainda não é uma prática, né, dentro da área das ciências humanas e sociais, da qual nós fazemos parte enquanto licenciados em Química, em Física, em Biologia, enfim, né, em Matemática, a gente sempre desenvolve atividades nesse sentido de trazer, né, para todas essas pessoas, esses profissionais, esses estudantes, essa questão que cada vez mais a gente deve conhecer, né, e dar a importância necessária que é essa avaliação pelo comitê. Né? Eu vou explicar um pouquinho durante a minha fala qual é essa importância, né? Por que o projeto de pesquisa deve ser avaliado por um comitê de ética, né? Porque eu, enquanto licenciando ou licenciado, tenho que submeter o meu projeto de pesquisa a um CEP, porque ainda se tem a cultura de que quando se fala em comitê de ética, em pesquisa, a gente vem à mente, né, a gente retrata somente a projetos relacionados à área da saúde, né? E não é isso, né? Claro que eu vou contar um pouquinho da história aqui para vocês e vocês vão perceber até entender o porquê. Mas aos poucos nós estamos quebrando, né, essa forma cultural de pensar, vamos dizer assim, né, que é um aspecto histórico que começou, né, pela área da ciência da saúde, mas que hoje abrange todas as áreas do conhecimento. Né? Tanto é que a resolução 466 de 2012, ela fala que qualquer projeto de pesquisa que envolva seres humanos, né, ele deve passar por avaliação de um comitê de ética em pesquisa. Tá? Então, nós, enquanto licenciandos,
né, que fazemos pesquisas na área do ensino, né, que geralmente o nosso campo de pesquisa é uma escola, né, é um espaço formativo, seja ele formal ou informal, nós também precisamos realizar esse procedimento, né, entre aspas, mas que ele deve ir muito além de um simples procedimento, né? Tanto é que nós vamos ter, eu coloquei algum destaque, né, quando a gente traz essa discussão para o campo das ciências humanas e da saúde, porque ainda hoje, do modo que é feito, né, a avaliação do comitê de ética, ainda hoje ela não atende, né, as especificidades, embora já tenha as resoluções, né, 510 de 2016, mas ainda algumas questões ficam pendentes, né, quando a gente trata de pesquisas na área das ciências humanas e da saúde. Mas vocês vão entender um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Eu não estou vendo o chat, tá? Se alguém quiser falar algo urgente, pode usar o microfone para falar, tá bom? Então, ó, dentro dessa abordagem aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho dessa importância da apreciação do projeto de pesquisa que envolve seres humanos no CEP, vai falar a respeito do protocolo de pesquisa para avaliação no CEP, né? O que eu tenho que reunir de documentação para que o meu projeto de pesquisa possa ser avaliado por um comitê de ética, né? E vamos conhecer um pouco também da Plataforma Brasil. Esse é o sistema, tá, que gerencia todo esse fluxo de avaliação dos protocolos de pesquisa. Então, é preciso conhecer, né? É muito simples, tá? Não tem muitas dificuldades. É um sistema novo que você tem que se apropriar, conhecer e, passando o primeiro, o segundo, você já vai estar, né, bem familiarizado com a plataforma, tá? Lá na frente eu vou falar mais ou menos como é que a gente faz tudo essa avaliação e o que é preciso, tá bom? Só desconectar aqui meu celular, que ele está fazendo barulho. Então, quando a gente fala da ética em pesquisa, a gente precisa olhar um pouquinho para alguns anos aí passados, né, início mais ou menos aí do século XIX, não tão início, né, meados já do século XX, em que nós tivemos nesse período várias guerras, né, vocês estudaram aí e lembram um pouco da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, acontecimentos assim que marcaram a humanidade muito fortemente por vários motivos, mas um deles também, né, retratando essa questão da ética, foi um fator ou pontos, né, dentro da história da humanidade que nos remete a essa questão da ética, né? Por quê? Porque experimentações com seres humanos, elas foram realizadas, né, com diferentes padrões de qualidade ética. Naquele tempo, início do século XX, a gente não tinha toda uma resolução, né, uma orientação de como fazer, de como realizar as pesquisas. Então, a história, ela relata vários exemplos de utilização de seres humanos em estudos, né, e pesquisas que chocaram, né, e ainda hoje chocam a humanidade, né, apesar da gente ter avançado um pouco, né, já está em outro século, mas ainda assim existem fatos que acabam acontecendo, né, não distante da nossa realidade, aqui mesmo no Brasil, acho que vocês ficaram sabendo pela mídia, né, do caso da Prevent Senior, né, que fez experimentos aí, testes, e que não se sabe a clareza, né, dos procedimentos éticos daquele fato, né, da utilização lá dos remédios que não têm comprovação de eficácia, né, contra determinada doença. Então, nesses casos, né, antigamente a gente não tinha esse controle, né? Nós tínhamos ausência de mecanismos de controle, na verdade, fundamentados em critérios éticos e morais, né? E por todos esses abusos, né, que aconteceram com experimentos e na
cobaização, né, do ser humano, muitos desses fatos, naquela época, né, principalmente eles ocorreram com os prisioneiros de guerra. Né? Por isso que eu estou citando aqui a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, porque muitos desses experimentos que foram utilizados, que não respeitaram, né, os direitos humanos, vamos falar assim de forma geral, né, eles aconteceram com prisioneiros de guerra. Né? E nesse período, vidas humanas elas foram sacrificadas, né, para conhecer os limites de tolerância a condições extremas, né? Vários experimentos foram feitos, como, por exemplo, a questão para testar a hipotermia, déficit de oxigênio, né? Injeção massiva de germes patogênicos também foram realizados nesse período. Então, os estudos com humanos, eles foram praticados com crescente assiduidade, né? Mas os pesquisadores, eles não se sentiam obrigados a realizar uma reflexão ética específica para a sua atividade. Né? Então, por conta desse comportamento, né, em que tudo valia, né, no nome da ciência, então era pela ciência, então podia se fazer qualquer coisa, né? Não se fazia uma reflexão de como se dava a realização desse experimento. Então, muitas vidas foram perdidas, né, e muitas pessoas ficaram com sequelas. Na maioria dos casos, em experimentos relacionados, né, à área da medicina, da psicologia, em que muitos testes foram realizados, né, em humanos, sem ter essa preocupação com a questão ética do procedimento. Né? Então, portanto, a reflexão sobre os aspectos éticos implicados na realização de pesquisas que envolvem pessoas e ou grupos, tá? Ou um coletivo também, é fundamental para o desenvolvimento científico e a preservação de direitos humanos universalmente consolidados. Né? Então, desde essa época, foram criados instrumentos para que se pudesse ter uma orientação, um controle dessas atividades que vinham agredindo, né, pessoas, coletivo né, de seres humanos nessas atividades. Então, perceba bem, qual é a importância da avaliação, né, de um projeto de pesquisa pelo CEP? Então, todos nós sabemos que um projeto de pesquisa, ele inicia, né, ali pelas ideias, pelas questões de hipóteses, né? Então, todo esse procedimento, o desenvolvimento desse projeto de pesquisa, né? A execução dos estudos para desvendar suas respostas, né, interpõe-se em normas ético-científicas, né, criadas para proteger tanto o participante da pesquisa, seja ele humano ou não. Aqui a gente está direcionando as falas à análise de projeto com seres humanos, né, lembrando que a gente tem comitê de éticas específico para quando o uso é o uso de animais, né, que é o Comitê de Ética em Uso de Animais, tá? Que é outro comitê com outras resoluções, outros normativos. Então, aqui a gente vai tratar e falar especificamente do Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos. Né? Então, quando um projeto ele é desenvolvido e tem todo esse trâmite, né, que é o normal, desde do levantamento de hipóteses até as respostas que você vai ter a partir do seu projeto de pesquisa, né, tem todo um trâmite. Então, quando você submete esse projeto de pesquisa a uma avaliação do CEP, né, e você tem um parecer de aprovado, né, ele passou por um colegiado, né, de profissionais, que daqui a pouco eu vou falar mais ou menos como ele é organizado para vocês, isso dá credibilidade ao seu projeto, né, e também respaldo ao pesquisador. Né? Então, é como se a gente tivesse ali um certificado, olha, o seu projeto está dentro das normas éticas de pesquisa, né? Então, você pode desenvolver. Para além dessas questões éticas, que todos nós devemos nos atentar, né, de critérios de avaliação ética em relação ao participante da pesquisa, né, que devem ser observados vários fatores,
o seu projeto, né? Você fica respaldado com relação ao seu projeto, né? E você também tem ali condições ou de publicar, né, esse seu trabalho em revistas qualificadas, tá? Porque na área da saúde, hoje, qualquer trabalho que você vai desenvolver na área da saúde, a revista, ela exige o parecer do Comitê de Ética, tá? Na área das ciências humanas e sociais, agora que algumas revistas começaram a exigir, no ato da submissão do artigo, né, o parecer do Comitê de Ética. Algumas já exigem, outras não. Mas a tendência, com o passar do tempo, é que todas as revistas elas queiram, né, esse parecer, tá? Então, por isso a importância, por isso a gente vem divulgando, né, e tem outros aspectos que vão muito mais além, né, dessa questão do protocolo de pesquisa que é avaliado hoje, tá? Então, o projeto de pesquisa, quando ele é avaliado pelo CEP, ele não resguarda só o participante da pesquisa, né? Porque hoje o foco na avaliação do projeto de pesquisa, o foco é no participante da pesquisa, tá? Então, todas as questões relacionadas ao participante da pesquisa, elas devem ser observadas no desenvolvimento do projeto, né? Não é o projeto em si. Claro que o projeto em si, ele também é avaliado, tá? Questões de metodologia, né, de referencial teórico, essas questões também são avaliadas dentro do Comitê de Ética. Mas o foco principal são os participantes da pesquisa, tá? Então, não basta somente o pesquisador descrever, né, afirmar que a sua pesquisa trará benefício à sociedade, né, em especial ao participante da pesquisa. É necessário que esse parecer seja coletivo, né, elaborado por um comitê de ética em pesquisa. Então, quando você tem esse parecer, são outras pessoas, como eu falei, é um colegiado, né? Então, tem muito mais respaldo do que você, né, enquanto pesquisador, acreditar e defender que o seu projeto é importante. Tá? Existem vários marcos dentro da legislação, né, com o passar do tempo, como eu falei para vocês, foram criados, né, vários instrumentos. Existiram, né, vários abusos, como eu falei para vocês, no decorrer dessa fase, né, que eu citei anteriormente, da sociedade, né, em nome do Estado, da ciência, né, e que foram apurados, denunciados mundialmente. Em 1947, no relatório final do Tribunal Internacional de Nuremberg, que é um marco que a gente tem quando se fala em instrumentos para balizar aí a ética em projetos de pesquisa, é o que a gente sempre cita, né, e o que é destacado desse procedimento histórico de regulamentação é o Código de Nuremberg, né? Então, depois, um fato é da história que 20 médicos, eles foram condenados, né, considerados criminosos de guerra por realizarem brutais experimentos aí com seres humanos nos campos de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Então, depois que esse fato aconteceu, houve um movimento, né, houve a necessidade, né, de regulamentar as pesquisas em humanos de forma a proteger as populações a elas submetidas e a pouca influência, né, de instrumentos normativos. Então, o primeiro instrumento que surgiu para orientar, né, pesquisadores foi o Código de Nuremberg, né, que trazia 10 princípios básicos, né, com relação à ética em pesquisa. Tá? E aí, o que aconteceu? Claro que os 10 códigos, eles não davam conta, né, da demanda do arcabouço necessário para conduzir todo esse processo de avaliação ética. Então, foram surgindo ao longo do tempo outros instrumentos, né? Em 64 foi feita a Declaração de Helsinki, e que aí foi revisada em anos posteriores,
Esse era um outro instrumento também, que aí ajudou, né, nesse controle de avaliação dos projetos de pesquisa. E, a partir desse instrumento, né, foi que cada pesquisa deveria ser formulada num protocolo de pesquisa e submetida a um comitê de ética em pesquisa, independente do pesquisador. Então, foi nessa época que começaram, né, as questões que voltadas a ter um órgão que pudesse avaliar, né, acompanhar esses projetos. O Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki, eles foram instrumentos mundiais, né, que foram lançados. Quando a gente traz essa discussão para a nossa realidade, né, no Brasil, a gente vai ter que o Conselho Nacional de Saúde aprovou, em 88, primeiro, é um documento que teve como objetivo criar parâmetros éticos para as pesquisas na área da saúde. Vejam que começa a discussão na área da saúde, né? Não é à toa que a gente tem essa visão de, ainda hoje, né, de quando se fala em comitê de ética, se remete à questão da área da saúde. Então, começou com uma resolução em 88, né? Posteriormente, esse documento ele foi substituído pela resolução 196 de 96, né, que definiu a criação e consolidação do Sistema Brasileiro de Revisão Ética das Pesquisas, e aí foi criado o sistema CEP-CONEP, né, que é esse sistema CEP-CONEP que agrega aí todos os órgãos colegiados, chamados CEPs, né, que é por onde passa a avaliação dos projetos. Então, desde outubro de 96, foram estabelecidas diretrizes e normas de pesquisa envolvendo seres humanos, né, por meio dessa resolução do CNS e suas complementares, né. Claro que depois foram saindo outras normativas, né, orientações, notas técnicas, então a gente tem hoje muitos instrumentos que nos balizam aí para a realização desses projetos de pesquisa, tá? E aí o que acontece? Quando chega ali aproximadamente início dos anos 2000, algumas associações de ciências humanas e da saúde, né, tal como a Associação Brasileira de Antropologia, né, criticaram a regulamentação centralizada e baseada no modelo biomédico, né, que acarreta aí sérias limitações para a revisão ética dos protocolos de pesquisa da área de ciências humanas. Então, foram criados instrumentos, né, mas esses instrumentos muito com a visão e ali balizados muito pela área da saúde. Então, quando, né, se começa a crescente evolução das áreas das ciências humanas e sociais, isso aí começa a ser questionado, né, porque muitas das particularidades da saúde, né, elas não atendem às particularidades da área das ciências humanas. Então, começou-se um movimento, né, em virtude dessas críticas e também com a participação de associações na consulta pública que realizaram com relação à resolução 466, que era o que a gente tinha, né, em 2012, ficou estabelecido que as especificidades éticas das pesquisas nas áreas de ciências humanas e sociais e de outras áreas que utilizem metodologias próprias, né, que não essas da área da saúde, elas estariam contempladas em uma resolução complementar, né? E a partir daí surge a resolução 510 de 2016. Então, hoje, a resolução inicial, né, ou mais ampla, vamos dizer assim, que nós tínhamos em 2012, que era 466, ela foi ampliou-se essas orientações, né, com a 510 de 2016, e a 510 de 2016, ela traz questões voltadas, né, para as necessidades da área das ciências humanas e sociais. Então, a gente tem hoje duas resoluções aí balizantes para o nosso trabalho, que é a 466 de 2012 e a 510 de 2016. Então, para nós, né, todos nós da área das ciências humanas, nós temos que
desenvolver os nossos projetos balizados por essas duas resoluções, tá? Então, uma não anula a outra, as duas se complementam, tá? E aí, hoje, é um organograma, esse aqui é um organograma do Ministério da Saúde, tá? Então, o CEP, vocês podem ver, tá aqui no cantinho direito, ele é um órgão colegiado que está vinculado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP, né? E essa CONEP está aí interligada a outros órgãos colegiados e ao Ministério da Saúde. Então, vejam que a avaliação ética hoje dos processos, né, nos projetos de pesquisa, independente de qualquer área do conhecimento, se é um projeto de engenharia, se é um projeto da pedagogia, se é um projeto da tecnologia, enfim, qualquer área da saúde, ele passa por esse mesmo comitê de ética, tá? Que está vinculado ao Ministério da Saúde. E hoje há uma grande crítica também dentro dos pesquisadores, né, dentro da comunidade de pesquisadores da área das ciências humanas, que eles entendem que não deveria ser assim, tá? E eu vou já explicar para vocês por quê. Então, o que acontece? De forma mais aqui aberta, né, a gente tem os CEPs, que funcionam em instituições onde se desenvolve pesquisa, tá? Não necessariamente tem que ser uma universidade, né? Então, pode ser instituto de pesquisa, né? Vocês sabem que aqui em Belém, por exemplo, tem o Evandro Chagas e outros institutos também de pesquisa. Então, hospitais, tá? Então, não necessariamente deve ser só na universidade, tá? Há todo um processo, um protocolo bem rígido da CONEP para liberar, vamos dizer assim, o funcionamento de um CEP, né? Tanto é que eu posso dar o nosso exemplo, né, lá de Marabá, nós só temos na cidade e região só um CEP funcionando, né? E lá nós temos instituições federais, instituições particulares, tanto de Marabá quanto das regiões próximas, inclusive a gente recebe muitos projetos de Tucuruí, de outros municípios, né, próximos, porque é o único que está funcionando na região, né? Então a gente está aí também torcendo para que outros comitês de éticas, né, sejam liberados, que a gente possa ter mais comitês funcionando, até mesmo para expandir essa necessidade, né, de avaliação dos projetos. Aí vocês podem me perguntar assim, professora, mas por que a gente não tem CEP, então, nessas instituições? Por vários motivos, né? Um deles que é um trabalho voluntário, tá? Ninguém recebe nada para participar de um projeto de pesquisa, né? Por condições que a própria CONEP exige, né, de espaço, de estrutura. Então, para você ter um comitê de ética, você tem que ter uma sala, tem que ter telefone, tem que ter várias condicionantes ali para funcionar, tá? Então, por todos esses desafios, a gente não tem ainda a expansão, né, desses comitês em várias regiões do país. Então, a maioria, né, dessas pesquisas, elas passam, né, por comitês. Então, falando de resolução, né, no Brasil, que regulamenta todo esse processo de avaliação ética, como eu falei para vocês, a gente tem a 196, né, de 96, que foi a inicial, que criou a CONEP, mas aí ela foi substituída pela 466 de 2012, né, e a 466 de 2012, ela foi acrescentada, né, a 510 de 2016. Ou seja, a gente sempre vai trabalhar, tá, com a 466 e a 510, tá? Elas são complementares, ok? E aí, o que acontece? Depois de muitas discussões, né, em vários grupos de associações, a gente conseguiu aí estabelecer a 510. Ela é uma resolução que ainda não está efetivamente implementada, tá? Algumas coisas avançaram, mas outras coisas ainda precisam modificar. Na 510, ela traz aspectos de modificação da própria plataforma, né? E aí, ainda hoje, a gente tem a mesma plataforma, né? Não foi modificada, tem o mesmo sistema, tá? Então, todos nós, né, que trabalhamos com pesquisa, que geralmente utilizamos como coleta de dados, entrevistas, né,
utilizamos dentro da nossa metodologia de pesquisa, entrevista, aplicação de questionário, utilização de bancos de dados, né? Então, todas essas atividades, elas também, né, são pesquisas que devem passar pela avaliação do Comitê de Ética. Tá? Não é só pesquisas que trabalham com insumos biológicos, não, tá? A gente já vai lá na frente explicar um pouquinho o porquê. Então, na resolução 196, né, como foi falado, cria o CEP. Né? O CEP são órgãos colegiados, interdisciplinares, independentes, né, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, né? E para contribuir no desenvolvimento de pesquisa dentro dos padrões éticos, né? É muito importante o pesquisador ter em mente que, quando ele vai estruturar um projeto de pesquisa, né, além de todos os outros fatores que ele deve se preocupar, com a questão do referencial teórico, com a questão da metodologia, ele tem que se preocupar com os aspectos éticos da pesquisa. Né? Ele tem que garantir que, ao desenvolver esse projeto, ele não vai trazer nenhum dano ao participante da pesquisa. Tá? Que há benefícios dentro desse projeto de pesquisa que o participante da pesquisa terá. Né? Os benefícios, eles não devem ser simplesmente só em virtude do projeto, tá? Mas ele deve vir também atrelado aos benefícios ao participante da pesquisa. Tá? Isso é um fator que a gente sempre pondera muito, né, dentro da avaliação dos projetos. Então, toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um CEP. Tá? Então, se você vai coletar dados, se você vai ter interação com um participante, né, você deve passar o seu projeto pela avaliação do comitê. Né? Se você vai trabalhar com dados, tá? Geralmente a gente também trabalha muito com dados, né? Professora, quando eu preciso passar, eu não vou trabalhar com pessoas, né? Eu preciso passar o meu projeto, precisa ter uma avaliação pelo Comitê de Ética? Depende. Se seus dados, eles são públicos, não precisa, porque os dados são públicos. Mas se seus dados, eles não estão disponíveis, né? Se for lá, qualquer pessoa vai na internet e acessa o dado, né? Se ele não está disponível, ele precisa passar por um comitê de ética, tá? Porque ali são dados, né, que podem ocorrer risco na utilização desse dado, né? E mais um pouquinho eu vou falar na frente sobre os riscos e benefícios, tá? Então, as instituições que realizam pesquisas, como eu falei para vocês, elas deveriam, né, ter um CEP, tá? É isso que diz as resoluções. Então, é importante destacar, né, que mesmo com essa carência de CEP no Brasil, né, a gente deve fazer um esforço, enquanto pesquisador, de ter, né, o nosso projeto um parecer, né, do Comitê de Ética. Então, o fluxo, né, vamos dizer assim, as normas, né, referente aí às éticas em pesquisa, elas estão disponíveis, né? Talvez o seu, como acontece, por exemplo, o pessoal de Tucuruí, eles não têm um CEP disponível, né? Mas eles podem enviar, quando não tem um CEP disponível ali na sua cidade, eles podem enviar, até o próprio sistema direciona para um CEP mais próximo, tá? Então, mesmo se a tua cidade não tiver um comitê de ética, mas a própria plataforma vai direcionar o seu projeto para um determinado comitê de ética. Geralmente é um comitê próximo, né? Aí geograficamente, tá? Então, essa avaliação do projeto de pesquisa, ela fica a cargo de um comitê, né? Esses comitês, eles são sediados nas instituições de pesquisa, não necessariamente a universidade, né? E eles são coordenados, os CEPs são coordenados, né, por um sistema que a gente chama sistema CEP-CONEP, que está vinculado ao Ministério da Saúde,
tá? Então, é esse, vamos dizer assim, esse organograma, né, que a gente tem, tá? Como eu falei para vocês, esse CEP, ele deve ser multidisciplinar, né? O que é um CEP multidisciplinar? Quando a gente tem ali a composição de vários profissionais, de várias categorias profissionais, né? Quando eu tenho um médico, um engenheiro, um professor, um biomédico, né, um enfermeiro, um psicólogo, e essa composição, ela deve ser diferenciada, e as normativas, elas dizem que não pode ter mais de 50% dos membros de uma mesma categoria profissional, né? Então, por exemplo, se a gente tem 10 membros no CEP, porque o mínimo são 7, né, não pode ter CEP com menos de 7 membros. Então, por exemplo, se eu tenho 10 membros, então eu não posso ter 6 médicos no CEP. Tá? Então, tem que ser balanceado, aí, distribuído, né, de acordo com as áreas, grandes áreas do conhecimento, vamos dizer assim. Tá? Tem uma outra questão também, que um desses membros, ele deve ser da sociedade, né, é um membro externo. Então, geralmente, esse membro externo, ele faz parte de algum comitê, né, de algum conselho municipal, algo nesse tipo, né, e aí ele precisa estar no quadro de avaliadores do CEP, né, ele representa o membro externo, o membro da comunidade, ok? Essa composição, ela muda a cada 3 anos, né, tem eleição, os representantes mudam, não são as mesmas pessoas sempre, né, então isso é bom também. E aí a gente tem etapas, né? Dentro da plataforma Brasil, nós temos etapas que seguem um fluxo, né? Dentro da, da plataforma, dentro da submissão, enfim. E aí a gente tem várias etapas, né? Etapa 1, o projeto chega ao CEP, né? Via plataforma Brasil, então tudo é direcionado, tudo é movimentado pela plataforma Brasil, tá? Então todo o sistema, a inserção de documento, o próprio parecer, a relatoria, tudo é pela plataforma, tá? Depois que você submete, né, a segunda etapa vai para a aprovação dos documentos, para que a parte que a gente chama de validação documental, né? Esse passo ele é muito importante, porque se tiver faltando documentação, a Secretaria do CEP, ela devolve o projeto para você modificar, para poder entrar na reunião, né? Então, para poder ser enviado para o colegiado. E aí, o coordenador, quando é essa etapa 3, ele distribui os projetos, né, para os relatores. Cada um fica aí responsável por 2 ou 3 projetos, dependendo do fluxo de cada mês, né? As reuniões são mensais. E aí tem mês que tem 10 projetos, tem mês que tem 17, então varia muito, né? Tem mês que você não recebe projeto para fazer relatoria. Enfim, depende muito do fluxo. E depois de cada membro ter feito o seu parecer, esse parecer ele é avaliado em uma reunião colegiada com todo mundo, né? Para saber, discutir, né, se é isso mesmo, se todo mundo concorda com o parecer do relator, enfim. E aí, se todo mundo concordar, são adicionadas informações com referente à relatoria na plataforma Brasil, você também vai receber, né? É importante que na hora de você fazer o cadastro, você consiga colocar um e-mail válido, tá? Para o cadastro, porque é importante, porque tudo vai ser notificado para você por e-mail, tá? Então, você tem que acessar a plataforma. Uhum. E aí, né, o que a gente deve fazer primeiramente, professora, para poder fazer todo esse trâmite de avaliação do projeto de pesquisa? Primeiro que você tem que acessar a plataforma Brasil, né, e fazer um cadastro. Então, é um cadastro como e-mail, né, que você coloca alguns dados, coloca um login, uma senha, tá? Você tem um login, uma senha para acessar esse sistema. Você coloca seus dados, se não me engano, tem que colocar um RG, uma foto, uma coisa assim, os documentos, para fazer o cadastro. E você, feito isso, né, com login e senha, depois, em outro momento, você pode entrar e submeter seu projeto de pesquisa, tá?
Então, passa pelo cadastro, né, quando vai se submeter, você envia, né, para o CEP, faz todos os passos que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Aí entra em recepção e validação do CEP, né, a secretaria do CEP recebe esse protocolo, ela verifica se todos os documentos, né, você anexou todos os documentos, se tiver ok, aí ela faz a indicação de relatoria, né, envia para o membro do CEP, o coordenador confirma essa indicação de relatoria, o relator, ele faz a avaliação do projeto, né, dá o parecer dele, libera esse parecer para a reunião do colegiado e na reunião do colegiado é votado, né, se aquilo que ele considerou realmente é pertinente, se estão de acordo com o parecer ou não, e aí o colegiado decide. E depois vai para a emissão do parecer consubstanciado, tá, que é o parecer final. Existe uma questão que dentro das áreas humanas é muito questionado, todo esse processo que eu falei para vocês agora, ele não é aceito, né, por muitos pesquisadores da área das ciências humanas e sociais. Tá? Primeiro porque eu falei para vocês que a questão da plataforma, né? A 510 foram feitas algumas considerações, tinha que mudar a plataforma, até hoje não mudou, e há uma crítica muito grande em cima desse protocolo que hoje está estabelecido para avaliação dos projetos de pesquisa, tá? Eu reconheço a crítica, ela é pertinente, né? Realmente existem particularidades que elas devem ser observadas, né? Mas a própria área das ciências humanas e sociais, elas enxergam, visualizam essa questão da ética da pesquisa muito além de que um simples protocolo, né? Porque você organizar a documentação, postar numa plataforma, aguardar, esperar um parecer, né? Isso parece muito técnico. E eles chamam a atenção, né? Principalmente, existem vários pesquisadores, um deles, o professor Mainardi, ele pontuou muito isso, que os aspectos éticos da pesquisa, eles têm que abordar muito mais questões, né? Eles têm que abarcar um processo educativo dentro da formação do pesquisador. Como assim, professora? Do que você está falando? Todos nós que estamos ou já passamos pela graduação, né, nós geralmente iniciamos essa questão da pesquisa quando a gente vai ou desenvolve um projeto de iniciação científica ou vai desenvolver o próprio TCC, né? Os alunos de mestrado, quando vão desenvolver o seu projeto de pesquisa, né? E aí, hoje, né, a gente tem esse protocolo todo para avaliar. Ok. Mas desde quando a gente inicia a graduação, outros aspectos éticos dentro da pesquisa, eles deveriam estar sendo observados, né? Quais esses aspectos, professores, que podem melhorar, que podem ser discutidos dentro da área, né? Muitas questões, principalmente relacionadas à questão de coisas que acontecem, que a gente sabe que acontecem, né, dentro da academia, e que hoje não se fala, não se trabalha, né, a questão, por exemplo, dentro da nossa própria sala de aula, né, dentro da nossa própria dinâmica de disciplina, né, às vezes os alunos desenvolvem um projeto em dupla, vamos dizer, mas só um trabalha, o outro só vai lá e coloca o nome, né? Isso não é certo, né? Ah, tem um projeto, tem um trabalho para ser publicado num congresso e tal, mas só um desenvolveu o projeto. Mas quando você vai olhar, tem 3, 4 lá que são autores do trabalho, né? Então, essas questões de ética dentro da nossa vivência acadêmica, né? Esses foram só 2 exemplos, assim, básicos, né, que eu falei para vocês. Existem muitos outros, até mais complexos. Mas a crítica também da área das ciências humanas e sociais é com relação a isso, né? A gente trabalhar essa questão da ética na formação do pesquisador, né? Para que muitas outras situações não ocorram. Tá? Então, para além das preocupações com as normas e procedimentos da revisão ética, considera-se essencial conceber a ética na pesquisa como uma questão de formação, né, que envolve o estudo e a discussão da ética na pesquisa, na graduação e na pós-graduação, né?
Isso o professor Mainardi, ele defende muito, né? Tem muitos trabalhos que envolvem essa questão. Então, a resolução 510, que é o que está mais específica, né, para quando a gente fala de projetos na área da saúde, das humanas e sociais, lá no artigo 30, ela diz que deverá ser estimulado o ingresso de pesquisadores e demais profissionais atuantes nas ciências humanas e sociais nos colegiados dos CEPs existentes, né, assim como a criação de novos CEPs, mantendo-se a interdisciplinaridade em sua composição. Né? Então, por exemplo, outra questão que deveria ser mudada, né, no ICEP, a gente não ter profissionais da área das ciências humanas, né, porque quando se constituiu e foi se construindo ICEPs, muitos profissionais eram da área da saúde, né, e aí, quando ele fala aqui que deve ter CEPs com mais profissionais da área das ciências humanas, né, instituídos, isso também melhora a visão da avaliação, tá? Um exemplo para vocês, lá na Unicamp, eles têm no programa de educação, se eu não me engano, eles têm um comitê, né, de ética em ciências humanas. Então, eles só recebem projetos da área de ciências humanas. Né? E detalhe, eles só recebem projetos da Unicamp. Né? Isso está no regimento do CEP. Então, cada CEP ele tem um regimento, né, que orienta as atividades dele. Então, lá eles têm um CEP específico da área das ciências humanas, mas eles só recebem projetos da Unicamp, né? Então, esses projetos específicos, CEPs específicos, eles têm essa característica de ter mais profissionais da área das ciências humanas, né? E aí, no artigo 1º também, adverte que não serão registradas nem avaliadas pelo CEP Conec, sistema, né, CEP Conec, as pesquisas. Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados não precisa passar pelo CEP. Pesquisa que utiliza informações de acesso público, né, como eu falei para você. Se o dado ele está público, né, se os dados que você quer estar público, não precisa passar pelo Comitê de Ética. Pesquisa que utiliza informações de domínio público, pesquisa censitária, pesquisa com banco de dados, cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual. Né? Então, se você não consegue identificar o participante da pesquisa, não precisa. Pesquisa realizada exclusivamente com texto para revisão de literatura. Eu vou fazer uma pesquisa, meu projeto é sobre a revisão sistemática da literatura. Não precisa passar por um comitê de ética. Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico em situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revele dados que possam identificar o sujeito. Tá? Também não precisa. Atividade realizada com intuito exclusivamente de educação. Um treinamento, não precisa. Né? Agora, se são questões de pesquisa científica, de publicação, aí precisa. Né? E aí a gente vai falar sobre documentação obrigatória. Né? Quando a gente fala de documentação para submissão ao CEP, a gente fala de protocolo de pesquisa. Tá? Então, protocolo de pesquisa são todos aqueles documentos que você necessita organizar para a submissão na Plataforma Brasil. Né? E isso inclui projeto de pesquisa, né? Um projeto de pesquisa que nós estamos acostumados, mais ou menos, a elaborar, com alguns detalhes, né, que a gente vai pontuar daqui a pouco, os termos de apresentação obrigatória e a folha de rosto. A folha de rosto é o sistema que gera, tá? Então, essa folha de rosto é o sistema que gera. Você vai inserindo as informações na plataforma, lá no 5º passo, tem lá como imprimir a folha de rosto. Essa folha de rosto é um documento que dá consistência jurídica ao projeto, né? Porque identifica o pesquisador responsável, a instituição e o CEP. Então, nessa folha de rosto, você tem os dados ali do pesquisador e da instituição que o pesquisador é vinculado. Né? Então, nessa assinatura, a gente tem 2 assinaturas, na verdade, né? A folha de rosto. Ambas as assinaturas, elas têm que também ter o carimbo, tá? Tanto do pesquisador quanto de quem emite, quem responde ali pela instituição, tá?
E aí, o que tem que ter, professora, o projeto de pesquisa para além daquele que a gente conhece como introdução, objetivo, metodologia, né, resultados esperados. Então, esses itens aqui são itens que você vai encontrar para preencher na plataforma, tá? Porque você vai inserir seu arquivo, mas ao longo dessa submissão, existem alguns trechos que você precisa inserir informações, tá? Então, introdução, resumo, relevância social, né? Por que seu projeto é importante? Né? Por que ele deve ser realizado? Né? As hipóteses, né? Os objetivos. Eu coloquei justamente como está aí, objetivo primário e secundário, né? Como está na plataforma. Então, entende-se que o objetivo primário é o geral e o objetivo secundário são os específicos, tá? Metodologia da proposta, critérios de inclusão e exclusão, né? Riscos e benefícios, metodologia da coleta de dados e da análise de dados também, o cronograma de execução, o orçamento financeiro e a bibliografia, tá? Então, são itens, alguns desses talvez você não esteja familiarizado, né? Não esteja acostumado a inserir num projeto de pesquisa. Então, existem alguns pontos que a gente precisa dar atenção, tá? Falando da questão de metodologia, o cronograma é um deles. Por quê? Porque quando você estabelece o cronograma, tem uma fase lá que você vai colocar submissão ao CEP. Então, essa submissão você tem que considerar 3 meses, tá? Por quê? Porque uma você submete e vai ter um parecer. Se tiver tudo ok, o seu processo, ele é aprovado. Se tiver pendência, você vai voltar com o seu processo, vai voltar para você o projeto, para você resolver as pendências, encaminhar novamente, e aí vai ser avaliada em uma outra reunião, tá? Se essa reunião aí for em agosto, né, e você submeteu em junho, para avaliação em julho, por exemplo, o CEP não funciona, né, em janeiro também. Então, por isso que a gente pede para 3 meses, tá? O local da realização, o orçamento, é outra coisa que muitos pesquisadores não estão acostumados a colocar. Ah, professora, mas eu não vou receber dinheiro de ninguém para realizar o meu projeto de pesquisa. Ok, né? Acontece que alguns projetos eles recebem verba do CNPq, da FAPESP, enfim, para poder realizar a pesquisa. Outros são financiamento próprio, né, do próprio pesquisador. Mas ainda assim, você tem que fazer um orçamento. Por exemplo, eu vou trabalhar uma pesquisa numa escola com professores e tal, né? O financiamento vai ser próprio, mas eu vou usar o que para desenvolver essa pesquisa? Eu vou usar computador, eu vou usar internet, né? Eu posso sempre, de repente, se é uma pesquisa, né, de uma entrevista, eu vou usar papel, vou usar caneta, tintura, impressão, entendeu? Então, tudo isso tem que ser colocado no cronograma, ou perdão, no orçamento, mesmo que o financiamento seja do próprio pesquisador, tá? O local de pesquisa, né, o loco de pesquisa, você tem que colocar no projeto de pesquisa. Você não vai divulgar enquanto publicação, mas você vai ter que colocar no projeto, tá? Então, até porque, por exemplo, se você diz que vai fazer uma pesquisa, vai realizar um projeto de pesquisa lá na escola, dá o exemplo lá de Marabá, tá? Lá na escola Plínio Pinheiro, por exemplo. Então, você tem que ter uma declaração de autorização da escola. Tá? E aí vai estar lá a declaração assinada pelo diretor, né, que concorda com a realização da pesquisa. A população a ser estudada, você tem que dizer quem são os seus participantes da pesquisa. Né? São os professores de ciência, tá, mas são quantos, né? Você vai trabalhar com todos, você vai trabalhar só com alguns? Por que você vai trabalhar só com alguns? Então, nessa amostra, você tem que dizer quantos são e por quê, tá? Se são só com os professores de ciências, beleza. Então, olha, a escola tem 10 professores de ciência, então a minha amostra, a minha população vai ser 10 professores, tá? A garantia ética aos participantes da pesquisa,
né? Então, você tem que colocar que todo esse trabalho vai ser desenvolvido com base nas resoluções, né, os critérios de inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa, né? Então, olha só, eu vou fazer com professores de ciências, mas na escola nós temos outros professores, né? Então, um critério de exclusão, por exemplo, é que somente os professores, né, de ciências vão poder participar. Professores de biologia, física, educação física, história, não estão aptos a participar. Tá? Então, e assim, avaliar depende muito do cenário, né? Depende muito da amostra. Então, esses critérios de inclusão e exclusão, eles têm que ser pensados com base na sua amostra. Riscos e benefícios envolvidos na execução da pesquisa, né? Professora, mas eu não vou coletar sangue, né? Eu não vou coletar nenhum material biológico. Quais são os riscos que eu posso trazer ao participante? Bom, se você está participando com uma pesquisa que vai realizar com professores dentro da escola, um dos riscos que pode acontecer é quebra de sigilo, tá? Então, você tem que garantir que esse professor, a escola, não vai ser identificado na sua pesquisa, né? Você tem que criar ali condicionantes para que isso não aconteça. Como assim? Eu posso estabelecer, né? Eu ia falar inventar, mas eu posso estabelecer critérios de numeração, né? Nome de rua, nome de fruta, meus participantes da pesquisa. Quem vai decidir sou eu, enquanto pesquisador, tá? Então, quebra de sigilo, né? Risco de danos morais, né? E aí a gente contorna com a questão do sigilo, né? Se o pesquisador, por exemplo, passa mal, né, durante a realização da pesquisa, o que vai ser feito? Enfim, e quando você aponta esses riscos, né, olha, os riscos são esses. Eu, enquanto pesquisador, eu tenho que dizer como eu vou contornar esses riscos, tá? Então, por exemplo, risco de quebra de sigilo. Pode acontecer, né? Mas o que eu vou fazer enquanto pesquisador para evitar e para contornar esse risco? Olha, vão ser criados critérios numéricos para a identificação dos professores. Então, isso, né, é um contorno aí desse risco. Né? Critério de encerramento ou suspensão da pesquisa pode ser estabelecido ou não, não é obrigatório, tá? Mas você pode suspender ou encerrar por vários motivos, né? Pode ser problemas de vou colocar um aqui, né? De repente, você está trabalhando com avaliação de pessoas que fazem parte de determinado projeto, mas esse projeto foi encerrado. Então, encerrou sua pesquisa, né? Porque você não vai mais conseguir ter aquela amostra que você estava imaginando. Outros anexos que são importantíssimos, tá? TCLE, TAG, TCD, instrumentos de coleta de dados. Vou falar um pouquinho aqui de cada um, dando ênfase a alguns que eu ainda não falei, tá? Então, TCLE, ele é o termo de consentimento livre esclarecido. Qualquer participante da pesquisa, para poder, né, você ter os dados desse participante, você tem que ter a assinatura desse TCLE por esse participante, tá? Então, a pessoa, ela tem que concordar em participar da sua pesquisa. Se essa pessoa for menor de 18 anos, existe o termo de assentimento livre esclarecido, tá? Então, que é direcionado a essas pessoas menores de 18 anos, tá? Tem o termo de utilização de dados, né? Então, isso aqui é o pesquisador que assina, que ele diz lá com todas as normas, né, que vai cumprir e tal. O instrumento de coleta de dados é como que você vai coletar esses dados do participante, né? O teu questionário de entrevista, né, o teu formulário lá de roteiro, né, de entrevista, esses são instrumentos, tá? O cronograma que eu já falei, o orçamento que eu já falei, local de pesquisa e declaração do pesquisador. Alguns documentos desses, eles se encontram nos sites do CEP, tá? Você tem um modelo, você só adequa as informações do seu projeto, né? Assina, conforme for para assinar, e organiza, tá?
Aí eu falei para vocês do TCLE e do TALE, né? Esses são documentos importantes. Nenhuma pesquisa pode ser realizada sem esses dois, sem a assinatura desses dois instrumentos, tá? Eles são importantíssimos. Tem que estar numa linguagem clara, objetiva, né? Não pode ser cansativa a leitura desse TALE, né? Nesse TALE tem algumas informações que devem ser colocadas, né? Tudo isso tem orientação lá no arquivo que vocês podem baixar, tá na internet disponível, tá? E aí, os termos de apresentação obrigatória são todos esses que eu citei para vocês, né? Mais a autorização da instituição. Então, se você vai fazer uma pesquisa numa escola, você tem que ter a anuência dessa escola, né? Que é a autorização. Se você vai fazer em uma universidade a pesquisa, então você tem que ter a autorização da universidade, tá? A declaração de orientação, que é esse último aqui, ela é necessária quando se trata de projetos de TCC, de TCA, né, e de iniciação científica, tá? Por quê? Qualquer pessoa que já tem a graduação, pelo sistema, é considerado um pesquisador, tá? Então, por exemplo, se eu estou no mestrado, se eu estou na especialização, eu posso submeter o meu projeto de pesquisa, né? Consta lá o nome do orientador, mas eu sou responsável pela pesquisa. Os alunos de graduação, eles não podem submeter projeto de pesquisa. Quem submete é o orientador. Consta o nome deles, mas quem submete é o orientador, tá? Porque eles não são considerados pesquisadores, tá bom? Ainda, né? Então, como eu falei para vocês, a plataforma Brasil é esse sistema que faz todo esse gerenciamento e acompanhamento, né, da protocolo de pesquisa e avaliação, tá? É fácil entrar na plataforma, tem o login, né? Tem esse layout aqui, então você cadastra-se, né? Primeiro, faz o seu cadastro, colocando aí as informações pessoais. Um detalhe importante para quem é de Marabá, né? Que está em Marabá, se você vai desenvolver um projeto de pesquisa, está em Marabá, você tem que se vincular a uma instituição, né? Lá no cadastro, eu vou mostrar daqui a pouco para você. Então, é bom que você se vincule, né, ao Campus 8, tá? Que hoje, atualmente, é o único campus, né, que tem um comitê de ética. Então, você vai reunir os documentos, né, identidade, o currículo e o documento com foto, tá? E uma conta de e-mail. Então, você tem esses documentos, você consegue fazer o cadastro na plataforma, tá? No YouTube existe muito material, na internet está cheio de material, tem vídeos dizendo passo a passo como é que você faz esse cadastro, então é bem simples. Então você precisa reunir os documentos, claro, porque em determinado momento vai ser preciso anexar. Então aqui só é a tela, tá? Mostrando para vocês que tem algumas informações para fazer esse cadastro, então você vai colocando, inserindo as informações, né? Aí vai passando, né? Passa para outra plataforma. Aqui, você deseja se vincular a alguma instituição de pesquisa que é importante, tá? Então, se você tem um CEP que você é próximo, né, fisicamente, aí, geograficamente, você direciona para esse CEP, né? Se vincula a esse CEP. Por exemplo, quem é de Marabá pode se vincular ao EPA, mesmo ele sendo de outra instituição, isso aí não tem problema, tá? Ele pode até se vincular a outras instituições também, então não é problema. Mas Olá, vocês estão conseguindo assistir a apresentação da professora Daniele? Ou foi só aqui no meu que Aqui congelou. também, né? Também congelou. Tá ok. Eu vou ver aqui a situação. Aguardem só um momento, por favor. O meu também congelou aqui. oi, gente, faltou energia aqui. Estão me ouvindo?
Sim, agora sim, professor. Tá, é porque faltou energia aqui. Não sei como é que a gente vai ficar. Tomara que não falte novamente. Então, olha, estamos com 30 pessoas na sala, né? Olha, a gente está acabando, tá? Já vou tirar a dúvida de vocês. Tá bom. Então, vamos lá. Então, estão aí com o slide, né? Está aparecendo. Tá sim. Então, é bom que vocês se vinculem, né, a uma instituição. E agora não está passando aqui para mim, peraí. Passou. Então, tá vendo aqui, ó, esse é o meu cadastro, tá? Eu estou vinculada ao EPA Campus 8. Então, por exemplo, se eu for submeter um projeto de pesquisa, eu, enquanto pesquisadora, vai para esse CEP aqui, que é o único que está cadastrado, tá? Então, é importante se você... Por que eu digo que é importante se cadastrar um CEP? Por quê? Os CEPs são todos iguais, lógico, né? Tem as mesmas normativas e tal. Mas os instrumentos... Os instrumentos que são disponibilizados, eles são específicos, né? Tem os dados do CEP. Então, cada CEP tem os seus instrumentos. Então, quando você, por exemplo, entra no site do CEP de Marabá e faz todas as organizações dos documentos por lá, e você vai na plataforma, por exemplo, o teu projeto vai lá para o UFPA, às vezes volta, porque eles dizem, olha, você tem que se adequar aos documentos de acordo com o CEP da UFPA. Então, por isso que quando você for submeter a um projeto de pesquisa, primeiro você tem que se vincular a um. Então, você se vincula a uma instituição que tenha o CEP, tá? E aí você começa a organizar o teu protocolo de pesquisa com as orientações daquele CEP, porque aí já vai as questões tudo direitinho, tá? Feito isso, né, fez o cadastro para submissão, você vai fazer o login novamente, né, aí tem aqui a aba do pesquisador, você vai embaixo, tem nova submissão, e vai acrescentando as informações, olha, são 6 passos, tá? Então, você pode inserir, só tenho 10 minutos, 20 minutos, então você insere o que dá conta de inserir, salva, tá? E sai. Em outro momento, você pode continuar essa submissão. Então, você não precisa fazer tudo de uma vez, você pode fazer aos poucos, tá? Tanto é que aqui no passo 5, né, então você vai adicionando as informações, tá? Colocando a instituição proponente, vai aí acrescentando o que você puder de informações, tá? Fazendo o Ctrl+C, Ctrl+V, ó, porque pede o título da pesquisa, tá? E você faz o Ctrl+C, Ctrl+V. E algumas informações. Vai salvando e saindo. Se você quiser, vai passando para o próximo passo, né? E aí, todos esses itens, como eu falei para vocês, isso vai ser colocado na tela 4, né? Então, você precisa ter o arquivo do teu projeto aberto para poder fazer esse Ctrl+C aí de todos esses itens que estão mostrados para vocês. Aí vai continua, né, os passos preenchendo. E aí, quando chega aqui na tela 5, olha, você vai começar a anexar os documentos, tá? Então, você tem o CCLE, é bom que você anexe eles em PDF, tá? Tem todas as declarações, ó, declaração, vínculo. Se por um acaso você tiver algum arquivo que não tem o nome aqui, você pode colocar como outro, tá? É importante que você salve esses documentos, né, escrito, por exemplo, se é o TCLE, salva o TCLE, com o nome de TCLE. Se é o projeto completo, salva com o nome de projeto completo, tá? Cronograma, detalhe, é importante que cronograma, orçamento, né, todos os anexos, autorização da escola, TCUD, TCLE, todos esses anexos, eles possam ser anexados separadamente também. Você vai ter um arquivo único, com todos os documentos, desde do projeto, né, tudinho os anexos, é o arquivo, projeto completo. E aí você faz os arquivos separados, do cronograma, do TCLE, de todos os anexos, tá? E vai acrescentando na plataforma também, separadamente. E aí, vocês estão vendo aqui, ó, anexar folha de rosto e imprimir folha de rosto. Então, quando chega nesse passo 5, você vai imprimir folha de rosto, tá? Que aí a plataforma vai gerar para você, você vai imprimir,
Se você é um pesquisador, você vai assinar e carimbar e pegar a assinatura e carimbo do responsável pela instituição, responsável administrativamente. Pode ser um coordenador de campus, pode ser um coordenador de curso, pode ser um diretor de centro, de instituto, tá? Mas alguém que seja responsável administrativamente pela instituição. Alguém queria falar ou não? Eu escutei um barulho? Voltando. E aí, você vai, pega as assinaturas, escaneia, faz o arquivo, folha de rosto, anexa, né? Anexa no protocolo, abre de novo lá, anexa como um instrumento, né? E finaliza. Um detalhe, gente, um detalhe muito importante. Quando você chegar no sexto passo, você pode salvar e sair e enviar depois para o CEP, ou você já pode enviar para o CEP, tá? Se você já fez tudo, preencheu, colocou todos os anexos, você vai enviar para o CEP, né? Não é salvar e sair, porque eu já tive alunos que finalizaram todo o processo, clicaram em salvar e sair e pronto, acharam que já tinha ido para o CEP. Olha, ele esperou esse parecer dele. Por quê? Porque ele só foi se dar conta que ele tinha feito isso no mês seguinte, né, que o projeto não tinha ido para o CEP. Ele só salvou e saiu, ficou na plataforma. Então, se você quer enviar para o CEP, você tem que clicar em enviar projeto ao CEP, tá? Que é desse lado direito aqui, ok? E aí, quando envia para o CEP, né, vai ter um parecer do relator, um parecer do colegiado. Se tiver tudo ok, é aprovado, né, e é emitido um parecer consubstanciado. Isso vai chegar para você. Existe a possibilidade, professor, enviei, o projeto já foi aprovado, e agora eu tenho que fazer alguma coisa? Bom, se você tiver alguma modificação no projeto, né, durante a realização dele, você pode fazer, dependendo do tipo de modificação. Se, por exemplo, a gente teve muito isso, né, porque houve a pandemia, aliás, estamos, né, em pandemia, então teve cronograma que foi alterado, teve metodologia que foi alterada, que não era mais presencial, passou a ser virtual. Então, quando acontece isso, você precisa fazer uma emenda, né? Você entra na plataforma, tem lá fazer emenda e você comunica ao CEP que foi alterado. Se você apenas quer acrescentar alguma coisa, enviar um relatório, né? Porque é preciso depois enviar um relatório parcial e final, você faz uma notificação, tá? Então, depois do projeto aprovado, você pode ainda movimentar esse protocolo, né? Seja através de emenda, se mudou alguma coisa. Mudei de escola, né? Não vai ser mais naquela escola, vai ser em outra escola. Então, eu tenho que anexar e informar que houve alteração no local de pesquisa, tá bom? Aqui são algumas referências, tem muitas outras na internet, gente, tem muita coisa na internet disponível, tá? E agora a gente está disponível aí para as dúvidas, tá? Antes de falar das dúvidas, eu queria falar para vocês que existe uma plataforma de treino, tá? Uma plataforma de treinamento. Ela é igualzinha à plataforma Brasil. A única diferença, tá vendo esse círculo azul aqui? É que ela está identificada aqui como treinamento. Tá? Então, se você quiser realizar todo esse processo, né, para testar, para se familiarizar com a plataforma, pode ser feito através aqui da plataforma de treinamento, tá? Muito obrigada, né, a todos vocês que nos ouviram até agora, que estão aqui conosco, e tem meu e-mail, tá? Estou disponível aí para qualquer esclarecimento, se vocês precisarem depois, eu estou disponível também, tá? Professora, muito obrigada. Foi uma ótima apresentação, uma temática muito rica e foi pensada com muito carinho, né? Idealizada com muito carinho para o público-alvo, que são licenciandos que irão se formar, que irão ser professores. Por exemplo, nós que seremos professores de Química, da disciplina de Química, de Ciências, né? No campo das ciências. Então, sem sombra de dúvidas, toda a apresentação, os procedimentos que são relacionados ao CEP, né, para enviar o nosso projeto de pesquisa, a nossa pesquisa,
sem sombra de dúvidas, traz totalmente uma relevância, assim como a senhora citou. Tem sim uma dúvida, um questionamento de um participante. Ele realmente também cita essa questão, né? Ele pergunta qual é a relevância de ter um trabalho que é aprovado pelo CEP. Pois é, como eu falei para vocês, a avaliação pelo Comitê de Ética, ela respalda o participante da pesquisa, né? Mas também o pesquisador. Né? Então, quando você tem aquele protocolo, né, que passou por um comitê de ética, você tem um aval ali de um colegiado, né, como eu falei para vocês, de um colegiado multidisciplinar, né, que passou por um relator, que passou pelo colegiado, pela reunião do colegiado, né, e tem um parecer de um comitê de ética, então ele está respaldado. Né? E também traz essa questão da preocupação, né, enquanto pesquisador, o que você está fazendo, né, de acordo com a regulamentação que é estabelecida hoje, atualmente, né, no Brasil. Temos muitas críticas com relação a esse sistema, né, eu sempre falo isso. Temos, né, é perfeito, atende à necessidade? Não, mas é o que nós temos. Então, nem por isso nós temos que deixar de fazer, né, essa avaliação pelo sistema que hoje está estabelecido, é o que está regulamentado, então nós precisamos colocar isso em prática, né, que não é ainda hoje corriqueiro dentro da nossa área de pesquisa, né, falando como a área de educação e ciências como geral, né. Geralmente, como agora a gente já tem, né, mestrados na área de ciências no geral, né, ou matemática, enfim, geralmente é isso, né, temos hoje, participamos, a gente sempre vem incentivando, né, essa avaliação dos projetos. Já que se vai se desenvolver um projeto de pesquisa, então ali que ele minimamente esteja estruturado, voltado também, né, para os aspectos éticos da pesquisa, com base nos documentos regulatórios que nós temos hoje, né. Sem sombra de dúvidas, o respaldo que o próprio participante tem também, né, participante da pesquisa, em saber que ele vai participar de uma determinada pesquisa e que os direitos e a dignidade dele também foram levados em consideração, né? A própria Constituição da República, no seu primeiro artigo, ela assegura esse direito que todos nós temos, que é a dignidade da pessoa humana. A nossa dignidade não pode ser posta, né, em perigo, em hipótese alguma, principalmente, né, nesses quesitos, colocar em xeque-mate, né, a questão da dignidade em pesquisas, independente das temáticas propostas. E partindo disso, eu tenho duas perguntas com relação a isso, do ferir a dignidade. Eu estava pesquisando a respeito, porque eu serei licencianda, né, da disciplina de Química, futuramente serei uma professora, e foi muito rico essa palestra de hoje. Já vinha pesquisando a respeito do CEP, do Comitê de Ética, né, que os participantes perceberam o quanto a ética ela está entrelaçada, a necessidade que ela deve estar dentro da nossa pesquisa, dentro das temáticas, dos nossos objetivos gerais, dos objetivos que a gente pretende alcançar. Então, as duas perguntas são as seguintes. Quais são as implicações negativas que há em pesquisa no campo da educação e ciências que não passaram pelas normas legais do Comitê de Ética em Pesquisa, né? Ou seja, essas pesquisas que já foram publicadas e que os participantes dela, os autores dessas pesquisas, não sabiam, não tinham ciência de que deveriam, né, ter essa necessidade de submeter os seus projetos ao comitê de ética. Quais são essas implicações negativas que esses trabalhos poderiam ter? Né? Obrigada, Milena. Importante aí essa preocupação, né? Hoje vocês estão tendo a oportunidade de refletir um pouco,
né, sobre essas questões éticas envolvendo a pesquisa, e mais especificamente quando a gente está trabalhando na área de educação, né, como eu falei para vocês, que não é algo corriqueiro ainda, né, mas está se tornando, é algo pontual que a gente vem defendendo, né, fazendo essas atividades, que eu considero uma atividade importante, educativa, esclarecedora, né, e que fortalece essa importância do Comitê de Ética nas nossas pesquisas. E, infelizmente, né, o que já passou, pode ter acontecido dano? Pode, a gente não sabe, né? E como eu falei para vocês, a preocupação maior e primeira do Comitê de Ética é resguardar, né, o participante da pesquisa. Embora a gente pense, né, quando se fala em comitê de ética, vai trabalhar, vai ter algum contato com material biológico, vai testar, vai furar, né? Não é isso. Mas há um impacto muito grande, seja ele psicológico, né, social, que se a gente não se policiar enquanto pesquisador, a pesquisa que você vai desenvolver pode trazer dano, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, né, já que a gente gosta de trazer bem para a questão prática, vamos supor que nós vamos desenvolver, né, algum trabalho de pesquisa com professores, né, e dentre esses professores, nós temos várias possibilidades de respostas, né, de várias questões que a gente deve estar analisando. E, de repente, ali a gente tem, dentro dessas respostas, algo, né, que vá ao encontro de questões negativas, né, que possa ali, o pesquisador, ao publicar, né, essas questões, possa trazer danos morais, né, ao participante da pesquisa, que possa ser identificado que é algo que não se pode jamais, tá? Jamais não devemos identificar um participante da pesquisa para justamente respaldar essas questões de danos morais, né? E o que o próprio participante, se sentir prejudicado, ele pode colocar você na justiça, né? Porque denegriu a imagem, entendeu? De repente, lá, qualquer coisa que você escreveu pode ter denegrido a imagem do professor. Então, isso é passível de processo, né, civil, e isso pode estar causando dano, né? Danos ao pesquisador e danos ao participante, né? Que vai se sentir constrangido, enfim, pode abalar toda a vida profissional, né, desse participante. Então, por isso que a gente deve ter, em primeiro lugar, muito cuidado com o sigilo, né? Muitos alunos perguntam, né, porque eles ficam, e eu falo muito dessa questão do sigilo, e quando eles estão elaborando o projeto de pesquisa, eles falam, professora, mas eu posso identificar a escola no projeto, né, quando vai submeter para avaliação? Eu digo pode, no projeto pode, né, e deve, porque quando você coloca ali que você vai trabalhar na escola X, você tem que ter autorização dessa escola. Então, como é que você, o relator, né, vai identificar qual é a escola que você vai trabalhar e que você tem autorização para trabalhar? O que não pode é divulgar, né? Não pode se fazer a divulgação científica daqueles dados, daquela escola, né? Então, isso a gente, enquanto puder evitar, melhor, né? A não identificação, porque isso pode trazer transtorno tanto ao participante quanto ao pesquisador. Certo. A segunda pergunta, eu acredito que ela já foi respondida, é justamente trazer exemplos de forma que mostrasse pequenos equívocos que nós, como autores, poderíamos estar incorrendo, né? Por exemplo, identificar um participante, o momento das fotografias, por exemplo, que a gente tira nesses espaços. No caso, como nós somos licenciando, o nosso campo de pesquisa é a escola, então, na maioria das vezes, a gente não pode, né, se tirar foto de participantes, identificá-los, o rosto deve ser coberto de alguma forma. Então, foi dado, né, exemplos desde a Segunda Guerra Mundial, de danos muito grandes às pessoas que não foram levados em consideração, a dignidade, a guarda desses valores e direitos não foram levados em consideração, e que atualmente devem ser bastante discutidos também, esses pequenos equívocos que as pessoas acham que
são pequenos demais, né? Essa questão das fotos, da própria identificação do participante. A gente a senhora tem como dar alguns outros exemplos a respeito desses pequenos equívocos? Não diria erros. Menina, verdade. Existem muitos, por exemplo, a questão do sigilo que a gente sempre trabalha, né? É muito pontual aquela questão do sigilo, tanto do participante quanto do local de pesquisa, né? A gente tem trabalhado muito com a questão de avaliação, por exemplo, de planos de curso, né? O PPC, que a gente chama. Então, às vezes é identificado alguma questão que pode ser melhorada, né, ou que está ali com fragilidade dentro daquele PPC, daquele curso. Então, se você divulga isso de forma que você vai identificar, né, a instituição que oferta aquele curso, por exemplo, você também pode trazer grandes transtornos, né? Porque isso pode impactar seriamente. Enfim, a gente pode ter vários desfechos dessa situação, né? Até mesmo de questões de aluno não querer fazer o curso, né? Porque já sabe como é que é a estrutura curricular, enfim, mas outras mais, né? Então, a questão do sigilo, ela é muito importante, né? E aí pode ser atingir a questão da instituição, a questão do participante, né, a questão do próprio pesquisador, né, que pode ser processado, enfim. E outra coisa que eu não citei durante a minha fala, que é muito corriqueiro também, que a gente sempre orienta, quando vocês forem estabelecer e organizar um protocolo de pesquisa, lembrem-se que aquelas pessoas que vão participar do seu projeto de pesquisa, elas são participantes da pesquisa, né? Antigamente, isso é cultural, também é histórico, até as próprias resoluções traziam isso, né? Mas isso já foi corrigido de certo tempo para cá. Eles traziam como sujeito da pesquisa, tá? Então, esse termo sujeito, ele não é utilizado mais, tá? Então, hoje nós utilizamos participante da pesquisa. Então, se você colocar lá por algum lapso, né, no seu projeto, pode contar que vai vindo o relator uma observação para você não colocar sujeito da pesquisa, colocar participante da pesquisa. Certo. Eu não sei se algum participante vai querer tirar mais alguma dúvida, abrir o microfone para estar participando, mas tem mais uma pergunta, professora. Vou abrir aqui a oportunidade. Aliás, é uma pergunta do Matheus. Matheus Garcia. Se o meu projeto já foi iniciado e eu não tinha conhecimento da necessidade de encaminhamento ao CEP, mesmo assim posso enviá-lo depois do início da pesquisa? Perfeito, Matheus. Olha aí, muito boa a sua pergunta, viu? Era para eu ter falado isso, ainda bem que você colocou no chat, e eu passei batido dessa questão do início da pesquisa. Olha só, gente, o CEP, ele só avaliam projetos, né, de pesquisa que vão iniciar. Ele não avalia projeto de pesquisa que já iniciou. Mas como assim, professor? Onde é que eu marco o início da pesquisa? Eu marco o início da pesquisa quando eu inicio a fase de coleta de dados. Tá? Então, lá no cronograma, né, você tem elaboração do projeto, submissão ao CEP. Depois da submissão do CEP, que eu falei para vocês que deve ser colocado um cronograma de 3 meses, né? Passado esses 3 meses, que você coloca a fase de coleta de dados, tá? Por quê? Porque, como eu falei, o CEP ele não avalia projeto que iniciou. A avaliação do projeto, ela se dá antes do contato com o participante da pesquisa. Se você já iniciou esse contato, o CEP não pode fazer mais nada. O seu projeto vai ser retirado, nem é avaliado. Tá? Então, muito importante para quem vai submeter o projeto à avaliação do CEP, essa questão do cronograma. Tá? Então, primeiro vem a submissão ao CEP, os 3 meses, depois vem a fase de coleta de dados.
tá? Se você iniciou, não se pode fazer coleta nenhuma de dados antes da avaliação do CEP, tá? Certo. Professora, eu acredito que os participantes, sem sombra de dúvidas, também agradecem. Eu agradeço em nome dos discentes da disciplina de pesquisa e extensão em química, os participantes, o público-alvo também. Muito obrigada pela palestra, por trazer um conteúdo riquíssimo e, sem sombra de dúvidas, muito importante. Muito, muito obrigada. Obrigada, Milena, parabéns pela mediação. Muito obrigada a todos vocês, né, que ficaram conosco até agora. Uma boa noite, né, que todos tenham um ótimo final de semana. E estou disponível, tá? Se precisar, a gente também tem o CEP, que pode ser tirado dúvida, orientações. Então, fique à vontade. E parabéns aí à turma que aceitou o desafio, né, de organizar o evento, que venham mais eventos, né, como esse, e que a gente possa ter a oportunidade aí de interagir, tá bom? Muito obrigada, boa noite a vocês.